a minha história e continuar com aquela coisa dos vídeos, não é isso? É isso aí. A gente já vai no vídeo 9, 10, agora é o 11, 11º vídeo. E vamos lá, vamos falar de quê? Como a gente está num período político, né? A gente vai relembrar algumas coisas do passado, né? Das políticas passadas. Sem digredir aqui a imagem de A, nem de B, de ninguém. A gente vai falar do que se passou lá atrás, não é isso? Foi bem legal. Eu lembro, gente, que uma vez a minha mãe gostava muito de política, assim, sabe? Eu falo assim, gostava de política, mas ela gostava mesmo era da festa. Da festa. Minha mãe era uma pessoa que ela tinha problemas, doenças, mas ela era uma pessoa muito alegre, gostava muito dessas coisas. Quando ela estava se sentindo bem, melhor, aí ela já se animava e tal, colocava as fantasias, aquele negócio, as cores do partido, e ia para as festas, né? Para os comícios, para as carreatas, aquelas coisas. Eu não vou falar aqui o nome de candidato para evitar transtorno, falar só do que aconteceu, das coisas boas que acontecia na época. E teve uma certa vez que foi bem engraçado. Teve um comício de um determinado candidato aqui de Esperança, lá no sítio Timbaúba, Timbaúba, a qual eu quero dar um abraço a toda a galera de Timbaúba. Tenho o maior carinho, o maior respeito. Então a gente ia em cima dos caminhões, né? Chegava na rua ali, se juntava, era bandeira, era o pessoal vestido das cores dos partidos, das camisas, e enchia os caminhões, né? E a gente, naquela época era mais liberado, hoje não, hoje é mais um negócio, é diferente, né? Diante da justiça da política. E a gente vai para um comício num sítio em Baúba. De repente minha mãe usava óculos, né? E a gente, eu acho minha mãe já foi mais assim. São coisas assim que a gente não pode deixar de lembrar, que é engraçado. A gente tudo gritando em cima do carro, o nome do candidato, porque ia chegando no local. Só que minha mãe de óculos e tinha um pé de caju, né? E você sabe que na zona rural, aqueles pés eles deitam mais assim, as folhas, os galhos, vem mais assim, para o lado da estrada e vai baixando, né? De repente, quando o carro ia passando, o caminhão, a gente em cima, pegado no gigante do caminhão, né? Minha mãe também pegada assim. Aí a gente vai, passa embaixo de um pé de caju, aí os galhos pegou no rosto da gente. Isso pegou no rosto de meio mundo de pessoas. E uma delas foi minha mãe. E minha mãe, quando olhou, cadê meus óculos? Cadê meus óculos, minha gente? Cadê meus óculos? Tinha ficado no pé de caju. Rapaz. Que Deus tenha minha mãe no bom lugar. Mas assim, foram momentos engraçados que a gente não pode deixar de contar, né? E minha mãe ficou sem os óculos em cima do caminhão e teve que parar o caminhão à noite para procurar os óculos dela, né? Mas se eu não me engano, o óculos tinha caído lá no lastro do caminhão. Não sei como as pessoas não pisaram em cima, porque era muita gente. E a gente conseguiu encontrando o óculos dela, né? Mas assim, que foi bem interessante essa história aí. Mas era bom naquela época, assim, não tinha assim, essa rivalidade toda de hoje. Existia já assim, os partidos. Claro, todo mundo quer ganhar, né? Você está ali num partido, quer ser eleito e tal, né? Mas não tinha tanta essa rivalidade como tem hoje, né? Mas era bem legal mesmo também. Eu lembro que a gente colocava as cores do partido, né? Camisa, às vezes o short, a calça, uma fitinha no cabelo.
E depois a gente ia para as festas, né? As carreatas, né, que tinha dentro da rua, era lindo. Eu, fala a verdade, assim, o pessoal fala da política, aquela coisa, mas a festa em si mesmo, numa boa, é bacana. Eu achava bacana. Aquelas bandeiras com as cores do partido na frente, as carreatas, as passeatas a pés, né? E era uma festa aqui em Esperança. Eu lembro da época da bandeira branca era. Bandeira branca, amor, do saudoso Zeca Torres. E a apuração dos votos eram naquele local, deixa eu ver se eu lembro aqui, pessoal. Onde é o batalhão hoje, era a escola. Eita, agora me pegou. É onde é um batalhão da polícia, sem ser na comunidade de São Francisco, do outro lado de cá, na pracinha, né? Onde era o grupo Lídia Fernandes, antigo fórum também. Pronto. Então a apuração era lá. Aí, rapaz, teve também algumas apurações no CAOB, que naquela época era na cédulazinha. Você colocava o X e botava no seu candidato. Agora que para apurar uma urna era uma eternidade. O cara botava um carro de som na frente do estabelecimento lá onde estava apurando. Aí quando apurava uma urna, contando lá, não sei como era o processo, mas eu acho que era contando, não era como hoje que a tecnologia já dá o resultado rápido. Cédula por cédula. Rapaz, demorava muito. Quando saiu o resultado, era como um jogo no Flamengo, do Vasco, no Maracanã, quando fazia um gol. O povo gritando. Ah! Rapaz, era uma coisa bem interessante, era legal mesmo, eu achava bem legal. E quando terminava aquelas apurações, todo mundo ia para suas casas e ia embora. Aí, no outro dia, ia novamente, porque não dava tempo de contar no mesmo dia, não. Aí lotava de gente, era meio mundo de pessoas. Eu lembro que lá na pracinha do fórum, lá onde era o Lídia Fernandes, não é o novo fórum agora, é lá onde fica o batalhão, que fica o pessoal da polícia lá. Aí, rapaz, eu achei interessante uma coisa na época que, se eu não me engano, foram 2 dias de apuração, 2 dias, e um cara lá ficou rodando numa bicicleta. Alguém aí pode tirar minha dúvida se eu estiver errado. Rodando numa bicicleta os 2 dias sem parar. Rodeando assim a praça, o pessoal no meio. Quando saiu um resultado, era a maior gritaria, era aquela festa, né? E era assim, por uma parte eu diria a você que era divertido, bem divertido mesmo, não tinha muito fanatismo, assim, muita confusão, e era bem legal. Eu comecei a acompanhar as campanhas na época de Zeca Torres, na época de Zeca Torres, da Bandeira Branca. Tinha música, né? Era isso, como eu falei agora há pouco. Bandeira Branca, amor. Aí tinha um partido também do outro lado, também que tem suas músicas. E assim a gente ia brincando no decorrer da campanha. E naquele tempo era liberado, tinha as bandas tocavam. Amanheceu o dia, o começo. Hoje tem esse negócio, é hora marcadinha mesmo. Mas naquele tempo, amanheceu o dia, o cara achava que estava eleito, amanhecia derrotado. Achava que estava derrotado, amanhecia eleito. Era assim no começo, né? Porque o pessoal ficava avaliando a quantidade de pessoas que tinha, né? Nos arrastões, nas passeatas de carro. Mas, como eu falei, era lindo, rapaz. Aquelas bandeiras, parecia no Maracanã mesmo. Aquelas bandeiras, o pessoal na frente.
os carros atrás, a fileira de carro, meu mundo de carro, tanto de um lado como do outro. E a gente fazia aquela festa mesmo. Eu não vou dizer assim que não tinha assim confusões, tinha, mas era diferente de hoje, né? Hoje, se você fala qualquer coisa, já o pessoal já leva para outro lado e é meio complicado, mas deixa para lá. Mas na época lá existiam umas confusãozinhas, mas era umas confusão simples, né? Existia um fato assim que o cara chegou a tirar a vida do outro, se eu não me engano foi na Beleza, eu nem lembro mais quem foi. O pessoal depois saíram comentando então, esse negócio, mas eu nem vi nada. Mas assim, era bom porque a gente se divertia muito nas passeatas, nas carreatas da vida. E essa história que eu contei da minha mãe, eu nunca vou esquecer. Assim, foi bem engraçado, porque minha mãe ia cantando e quando passou debaixo do pé de caju, a árvore estava um pouco baixa, aí pegou no rosto dela, levou o óculos, levou tudo. E no rosto da gente também. E eu lembro também que teve um comício ali na rua do cemitério, na subida que vai dar acesso ao cemitério, por Joaquim Virgulino, em frente à Casa Alves, por ali. Aí eu fui, era noite esse comício, umas 7h30 eu estava subindo. Rapaz, quando eu olhei de longe, eu já escutei uma voz cantando. Eu digo, sei lá no comício. E eu fui chegando perto. Quando eu olhei, para você ver como minha mãe gostava dessas coisas, era a minha mãe que estava cantando, ó, lá em cima do palanque, né? Em cima do caminhão, junto com os candidatos, né? Aí eu achei bem interessante essa parte aí também. É uma coisa que eu nunca esqueço, achei bem interessante. Minha mãe toda padronizada, né? Com as cores do partido e cantando a música do candidato dela. E eu fiquei olhando, rapaz, aí às vezes eu lembro assim, quando eu vejo o pessoal aí falando de política, e aí vem essas recordações, agora são recordações boas, né? Hoje não, o negócio está mais diferente, mais exigido pela a justiça, mas naquele tempo não era mais liberado, porque tinha as bandas, nós passávamos a noite todinha. O candidato falava um pouco, depois a banda tocava, e a gente se divertia muito, era muito bacana mesmo. O pessoal saía mesmo, ia pra rua, brincava. E eu só tenho assim aqui dizer uma coisa, que essas políticas passadas assim marcaram muito assim, porque foram momentos vividos assim, vividos por muitas pessoas que já se foram, né? Que se envolveram na época, mas que foi uma coisa assim, sadia, que quando passava a campanha, a pessoa já esquecia, aí já ia viver, cada um ia viver sua vida. O rapaz que foi eleito ia tomar conta lá da prefeitura, outros vereadores iam lá para seus setores também, e a gente esquecia e vivia a vida da gente, né? Hoje, assim, é um pouquinho mais complicado, mas é assim mesmo, né? E o que eu tenho a falar de hoje nesse vídeo é sobre isso, dessa história da minha mãe, que foi bem interessante mesmo, eu achei bem interessante. Para encerrar, eu lembro que teve outra apuração que foi no Caobe, a pracinha, não essa praça nova agora, era uma pracinha antiga, ela ficava lotada também. E o pessoal colocava o carro de som na frente. Quando saiu o resultado, meu amigo, fulano de tal teve tantos votos, fulano de tal teve tantos votos. Aí a festa era grande de quem estava ganhando. Eita, a agitação era boa demais, era muito bom mesmo. Agora aí, por uma época que passou,
épocas passadas, a gente hoje vive outra realidade, tem que respeitar. E é assim mesmo, é assim mesmo. Para o futuro não sei como é que vai ser, né? Porque hoje a coisa já está bem, o pessoal já está bem em cima mesmo dos candidatos, dos eleitores. Mas naquela época não. Como eu falei, era uma coisa mais simples, era mais devagar, mas era bem interessante mesmo. E só deixou saudade, porque foram muitas coisas que ficaram marcadas, principalmente essa da minha mãe cantando em cima do carro lá na rua do cemitério, e quando a gente ia para esse determinado comício no sítio Timbaúba, que passamos embaixo do pé de caju e as folhas do cajueiro levaram o óculos da minha mãe. Eita, isso aí ficou marcado. Gente, depois eu volto a contar mais histórias da minha vida. Eu acho que isso aí foi nos anos... Rapaz, agora vocês me pegaram, eu não lembro o ano não. Eu sei que foi na época de Zeca Torre, era. Zeca Torre, era. Na época da Bandeira Branca. Muita gente aqui se lembra disso aí. Mas são histórias saudáveis, né? Saudáveis que traziam, assim, determinadas alegrias naqueles momentos da programação que eles faziam. Eu achava legal. Muito legal mesmo, né? Hoje a gente tem um esquema diferente, vai lá, volta, tem que manter ali o equilíbrio, né? Não pode se exceder, senão é punido pela justiça e está correto, né? Porque senão vai dar moído, confusão, essas coisas. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. A gente tem uma política pela frente e que Deus abençoe as pessoas que estão envolvidas e que corra tudo bem. É isso aí, gente. Eu volto no próximo vídeo contando mais aventuras para você. E quero mandar um pequeno... Hora pequena, como é que é? Assim, um pequeno recadinho para meu querido Antônio Barbosa. Depois, Antônio, eu vou falar do meu pai, como você pediu. Meu pai foi um exemplo de pessoa. Não é porque era meu pai não, mas vou falar de mais coisas que meu pai fazia, né? Teve a história aí do avião que meu pai pintou, o pessoal do Lagoa de Pedra aí, do sítio Lagoa de Pedra, conhece muito bem essa história. Eu não lembro, era muito pequeno, ou eu não era nascido, não sei, vou procurar saber ainda, mas esse Doca, não deixe de contar a história do avião que seu pai desenhou, porque papai era um cara muito inteligente. Olha que eu saí da política agora, entrei no meu pai. Mas é assim mesmo. Meu pai era muito inteligente, meu pai era marceneiro, meu pai era pedreiro, meu pai era pintor. Então, ele desenhou esse avião aqui para a banda de Lagoa de Pedra, que fica aqui no município de Esperança. E muita gente fala desse avião aí que ele desenhou, mas eu não cheguei, eu não lembro não. Eu nem lembro se eu era vivo nesse tempo. Não sei se ele era solteiro, se já era casado, vou procurar saber. Eu sei que na época, assim, as escolas pediam para os alunos fazer uns trabalhos de arte, né? E pedia para desenhar Santos Dumont, Dom Pedro I, né? Outros desenhos assim, ligados à história do Brasil. Como as meninas queriam uma coisa bem perfeita, eu lembro que ela levava as cartolinas para minha casa e meu pai, à noite, quando chegava do trabalho, ia fazer a foto deles. Um trabalho que a professora passava para elas, né? E, rapaz, eu estava olhando outra vez, ele desenhando, eu lembro, como hoje, Santos Dumont, né? O cara que inventou o avião, o relógio. Mas ficou perfeito no lápis, né? Preto e branco, em preto e branco, um lápis grafite. Ficou perfeito. Eu nunca vi uma perfeição daquela. E eu acho que quando as meninas chegavam na escola que mostrava a professora, eu acho que a nota não deixava de ser 10, né? Porque era muito bem feito mesmo o trabalho.
E tinha também outras artes, como a de marceneiro. Meu pai era um grande marceneiro. Eu trabalhei ainda 20 anos com ele, marcenaria com meu pai, como eu falei num dos primeiros vídeos aí. E aprendi muita coisa boa com ele, né? Aprendi muita coisa. E assim, gente, é minha história. Eu venho contando desde o primeiro vídeo e vou continuar contando cada vez mais. Aí eu vou pensando, raciocinando o que é que eu vou falar. Então a gente dá uma notadazinha aqui e para não esquecer, né, na colinha, porque aqui a coisa tudo natural tá aqui, ó. E a gente vai contando para vocês. Num próximo vídeo aí, Raimundinha, eu vou contar a história da pedrada, da cocheira, aquela coisa quando a gente era criança. Eita, mas deixa para próxima. Valeu, gente. Eu volto no próximo vídeo contando mais coisas da minha vida, coisas do passado que me faz bem. É isso aí. Valeu, gente. Beleza.